ano, tudo bem? Hoje vamos falar sobre a herança dos imigrantes. Quando a gente fala em herança dos imigrantes, a gente lembra imediatamente, né, que os imigrantes eles saíram dos seus países de origem para vir morar no Brasil. E aqui eles vinham em busca de uma vida melhor, tá? Onde eles vinham trabalhar e fazer a venda dos seus produtos, trabalhar com algo que eles já trabalhavam lá nos seus países. Então a gente pode visualizar que aqui temos uma imagem de japoneses que vieram lá do seu país para morar aqui no Brasil e aqui desenvolveram então a área principal, que era a agricultura, e depois foram para a pecuária, para a venda de ovos e para a venda de frangos, né? Quando eles chegavam aqui no Brasil, eles já se deparavam com várias colônias de imigrantes, né, que estavam formadas pelos italianos, alemães, os portugueses, tá? Então, aqui eles desenvolviam as suas atividades econômicas e geravam lucro para si, para poder viver aqui no Brasil de forma apropriada, né? Construir as suas casas, ter o seu comércio, os seus funcionários. Já na página seguinte, a gente pode ver uma padaria que foi desenvolvida pelo um grupo italiano. Esses grupos, principalmente, né, eles vendiam o que na padaria? O pão, a sua torta, né, que era de fato que é desenvolvida ali nas padarias até hoje, na verdade. Então, baseado nessa imagem que vocês estão vendo de imigrantes italianos, vocês vão responder as questões propostas. Vocês vão dizer se vocês acham que essa atividade da padaria ela era desenvolvida na área rural ou na área urbana. E depois, vocês devem desenhar duas atividades realizadas por imigrantes na área rural e duas atividades desenvolvidas pelos imigrantes na área urbana. Lembrando, então, que as atividades principais da área rural eram a pecuária, o extrativismo, né? Eles desenvolviam ali a produção de alimentos também, mas como geleia, queijo, lá na área rural, tá? A produção dos animais, né? Eles reproduziam os animais para gerar o leite, o frango, os ovos, ok? E já na área urbana, ela era mais voltada para o comércio, tá? Padarias, mercados, mercearias. Se recordam que a gente vem falando isso nas aulas anteriores, né? Então, nessa página aqui, ele pede para que vocês leiam um trecho de um escrito pelo presidente Getúlio Vargas em 1954. Então, Getúlio Vargas, né, ele relata um pouquinho a ideia dele daquele momento. Vamos ver o que está escrito aqui, então. Ele diz assim: esse momento foi erguido como um testemunho da nossa gratidão por tudo quanto devemos aos que vindos de terras tão diversas, contribuíram para o engrandecimento do Brasil. Os agricultores, os artesãos, os mestres de arte e ciência, todos, enfim, que retribuíram em cultura, experiência e esforço. Então aqui ele está falando um pouquinho, né, sobre a cultura que a gente já tinha absorvido até o momento. Por quê? Porque os imigrantes eles começam a vir para o Brasil em meados de 1500, né? Como a gente viu, que veio os portugueses. Logo em seguida, ali, 1570, começam a vir outros imigrantes para trabalhar aqui no Brasil, outros portugueses, tá? E aí, a partir desse 1500 ali, começam a vir várias outras pessoas de vários outros lugares e elas vão trazendo a sua cultura consigo, né? E elas retribuíram muito para o desenvolvimento do Brasil, como, né, o artesanato, as artes marciais, a ciência, e tudo isso foi formando o Brasil, tá? E o Getúlio Vargas, em 1954, ele agradece, né, a esses grupos de imigrantes que deixaram a sua cultura aqui pra gente, e assim, a partir daí, a gente vai formando a cultura do povo brasileiro, né? Então, aqui a gente pode ver, né, duas imagens que retratam, então, a ideia ali do texto. Ele pede para que vocês identifiquem imagens que representem sobre qual assunto está sendo tratado ali no texto do Getúlio Vargas, tá? Na próxima página, então, vocês devem responder ainda de acordo com as imagens anteriores, né? Com o texto ali do presidente Getúlio Vargas na época. O que vocês conseguiram observar, né? Por que o momento foi erguido? Por que será que ele diz que esse momento foi erguido? Que ele foi construído, ele foi desenvolvido ali pelos imigrantes, né? E no texto são citadas algumas profissões. Que profissões são essas?
artesãos, né? Os mestres das artes marciais, além de algumas outras, vocês leiam novamente o texto para conseguir responder, tá? Qual é a herança cultural representada na imagem que não está relacionada com o texto de Getúlio Vargas? Então a gente volta lá no texto de novo e observa que tipo de herança cultural é essa que não está atrelada, né, ao Getúlio Vargas, à fala ali do Getúlio Vargas, né? Uma, ela fala sobre a nação brasileira dos imigrantes, e a outra é a cultura de quem, né? De quem que é essa cultura da capoeira que foi trazida pra gente, para que a gente ainda trabalhasse em cima dela, para a gente respeitar essa cultura, né? É a cultura dos africanos, não é mesmo? Então é algo que marcou o nosso país também, a vinda dos africanos para o Brasil, porque foi eles que principalmente desenvolveram, né, toda a cultura do povo brasileiro, índios, africanos, europeus. Então são os principais nomes, né, que desenvolveram a cultura brasileira. Então é importante que a gente observe, né, aquela imagem ali para conseguir responder a questão D também. Depois, ele pede para que com a ajuda de algum adulto, né, vocês pesquisem um monumento ou um memorial construído na região onde a gente mora. Pode ser aqui em São José, se vocês não acharem nada sobre, pode ser também em Florianópolis, tá? No local mais perto. Depois, vocês devem descobrir o código, né, para decifrar os grupos de imigrantes que contribuíram principalmente para a formação dos municípios e da cultura brasileira, ok? Só organizar ali as letrinhas, né, de acordo com a imagem e responder. Já na última página, ele pede para que no labirinto vocês encontrem o caminho certo para ligar os personagens imigrantes à nova casa deles, né? Qual que é a nova casa deles? Há imagens de alguns elementos também que faziam parte da vida de imigrantes no Brasil e passe por todos esses elementos. Então, vocês têm que fazer com que eles passem por todos os elementos que estão na imagem e depois numere as informações de acordo com os elementos encontrados no labirinto. Lembrando, né, que os imigrantes desenvolveram principalmente essas festas coloniais, né, que a gente fala que é a festa do colono, festa da uva, festa do pinhão, como vocês já haviam pesquisado. Finalizamos nossa aulinha, então, de história por aqui. Beijos, pessoal. Até a próxima aula. Tchau!